Imagine descobrir que tudo que você acreditava sobre o progresso educacional do Brasil era uma mentira cuidadosamente construída. Que por trás de todos os gráficos coloridos e discursos otimistas esconde-se um dos maiores fracassos de política pública da nossa história. Esta é exatamente a realidade que os dados revelam quando analisamos sem as lentes coloridas da propaganda oficial. De 2002 a 2025, os números parecem contar uma história de sucesso impressionante. O ensino médio avançou 11 pontos percentuais, enquanto o ensino superior cresceu espetaculares 13 pontos percentuais. Políticos celebram, educadores aplaudem, a mídia propagou a narrativa do maior avanço educacional da história do Brasil, mas tem um problema fundamental que todo mundo escolheu ignorar. Estamos medindo a coisa errada. É como comemorar que mais pessoas estão entrando em hospitais, enquanto ignoramos que a maioria delas está saindo mais doente do que entrou. Aumentar o número de pessoas na escola não significa absolutamente nada se elas não estiverem aprendendo nada. Pior ainda, pode significar que estamos desperdiçando recursos em escala industrial enquanto criamos a ilusão de que estamos resolvendo um problema. Quando finalmente paramos para olhar o que realmente importa, que é se os estudantes estão de fato aprendendo, a realidade se torna devastadora. Apenas 5% dos estudantes da rede pública alcançaram o nível básico de proficiência em português e matemática. 5%. Isso significa que 95% dos estudantes não sabem o básico sobre português e matemática. Isso é muito assustador. E se não é para você, deveria ser, porque eles são o futuro da nação. A maior parte do Brasil estuda em escolas públicas. Na rede privada, onde teoricamente temos melhores condições, apenas 28% atingem o nível básico. Isso significa que mesmo pagando, 72% dos alunos não sabem o básico sobre matemática e português, que são alicerces para qualquer ser humano minimamente funcional. Se qualquer empresa privada tivesse uma taxa de falha de 72%, ela estaria falida em questão de meses. Mas, no setor educacional, isso é aceito como normal. Esses números não representam apenas estatísticas frias, eles representam milhões de vidas desperdiçadas, sonhos destruídos e um futuro nacional completamente comprometido. Cada percentual representa centenas de milhares de jovens que passam anos e anos de suas vidas em instituições que falharam em sua função mais básica, que é ensinar. Enquanto celebramos os nossos avanços internamente, o mundo observa a nossa estagnação através do PISA. O Brasil permanece consistentemente entre os piores colocados, sem melhorias ao longo de décadas. Isso não é coincidência ou viés internacional, é uma confirmação externa que nossa autoavaliação está completamente errada. O PISA mede exatamente o que deveria ser medido, competência real dos estudantes. Não importa quantos anos eles passam na escola, quantos diplomas eles recebem, quantas cerimônias formaturas eles fazem. O que importa é que se eles conseguem resolver problemas, interpretar textos básicos e aplicar conhecimentos matemáticos também básicos. E é nesse quesito que somos um fracasso retumbante. A discrepância entre nosso avanço interno e a nossa estagnação no PISA revela algo ainda mais perturbador, que criamos um sistema educacional que funciona perfeitamente para gerar estatísticas positivas, mas falha miseravelmente em educar pessoas. É como uma fábrica que produz lindos carros, mas esses carros não funcionam. Mas a gente ainda assim comemora o aumento da produção deles. Do que adianta a gente aumentar o nível de escolaridade se a qualidade do ensino é pífia? Essa pergunta deveria estar no centro de todo o debate educacional, mas é sistematicamente evitada para evitar a sua resposta, que é profundamente inconveniente para todos envolvidos. Para políticos, é mais fácil inaugurar escolas e comemorar matrículas do que enfrentar o problema da complexidade da melhora do ensino, principalmente o ensino básico. Construir prédios gera fotos e votos. Melhoria na aprendizagem é parcialmente invisível e bem demorado por um ciclo de 4 anos. Para educadores, é mais confortável culpar a falta de recursos do que questionar os métodos e práticas pedagógicas que estão sendo feitas ao longo das últimas décadas. Para a sociedade, é mais confortável acreditar que pelo menos estamos tentando do que aceitar que estamos falhando sistematicamente. Mas a realidade não se importa com a nossa conveniência política ou psicológica, sei lá. Cada ano que passa com esse sistema disfuncional representa uma geração inteira sendo prejudicada de forma irreversível. Não podemos devolver os anos desperdiçados de aprendizagem de um jovem de 18 anos que passou 12 desses anos na escola sem aprender porra nenhuma, nem o mínimo que é interpretar um texto básico.
Vamos, me responda, qual o sentido de mantermos todos na escola se menos de um terço deles vão aprender efetivamente algo? A gente sabe a resposta, mas vamos fingir que não. Essa pergunta vai além da eficiência, ela questiona a própria ética do sistema atual. Estamos mantendo milhões de jovens em instituições que a gente sabe que não funcionam, desperdiçando anos preciosos de suas vidas. O custo dessa farsa é astronômico em múltiplas facetas. Economicamente, dispersamos bilhões de reais anualmente em um sistema que a gente sabe que não entrega resultados. Socialmente, tivemos uma geração de jovens que são formalmente educados, mas que funcionalmente são incompetentes, ampliando ainda mais a desigualdade e limitando a mobilidade social. Psicologicamente, destruímos a autoestima de milhões de estudantes que se sentem fracassados quando, na verdade, foi o sistema que fracassou com eles. Mais grave ainda é o custo de oportunidade. Cada ano que dispersamos em uma educação de baixa qualidade é um ano que não pode ser recuperado mais. Enquanto outros países formam gerações competentes e preparadas para os desafios do século XXI, nós produzimos diplomas vazios e ilusões de competência. O sistema educacional brasileiro não falha por acidente, ele falha por design. Foi construído para maximizar métricas quantitativas, matrículas, conclusões, diplomas, enquanto ignora completamente métricas qualitativas, aprendizagem real, competência, preparação para a vida e por aí vai. É um sistema que recompensa a mediocridade e pune a excelência. Professores exigem mais dos alunos, são criticados por reprovar demais. Escolas que mantêm padrões elevados são penalizadas por ter baixa taxa de aprovação. O sistema inteiro está calibrado para produzir aprovação, não aprendizagem. Pior ainda, criamos a cultura educacional que celebra o esforço independente do resultado. Pelo menos ele está se esforçando. Amigo, a vida real é o seguinte, se você se esforçar por se esforçar, se for um esforço burro, de nada ele vai adiantar. Entende? Esse é o ponto. Essa mentalidade condensa não apenas aceitar o fracasso, mas a gente institucionaliza ele. A perpetuação dessa farsa educacional serve a interesses muito específicos. Para a classe política, manter a ilusão de progresso é essencial para a sobrevivência eleitoral. Admitir que décadas de políticas educacionais falharam seria admitir incompetência em uma escala histórica. Para a burocracia educacional, questionar o sistema significaria questionar a própria razão de existir milhares e milhares e milhares de cargos e instituições. E mais ainda, é mais seguro manter o status quo e culpar os outros fatores externos do que enfrentar a necessidade de mudanças estruturais e profundas. Para a sociedade em geral, aceitar a realidade do fracasso educacional seria aceitar que falhamos com nossas crianças de forma sistemática e prolongada. É psicologicamente mais confortável acreditar nas estatísticas otimistas do que enfrentar a magnitude do problema que a gente tem em nossa frente. Se você não entendeu ainda, deixa eu simplificar. Estamos diante de um grave problema educacional e o primeiro passo para enfrentá-lo é reconhecer a sua existência. Isso significa parar de celebrar conquistas ilusórias e enfrentar a dura realidade de que o nosso sistema educacional é fundamentalmente disfuncional. Reconhecer o problema não é pessimismo, é realismo necessário. Não podemos resolver um problema se recusamos a admitir que ele existe. Não podemos melhorar um sistema enquanto a gente finge que ele está funcionando, e o fato é que ele não está. Essa realidade deve acompanhar uma mudança radical de mentalidade. Precisamos parar de medir sucesso por quantas pessoas estão na escola e começar a medir por quantas pessoas estão realmente aprendendo. Precisamos parar de celebrar diplomas e celebrar competência, coisa que hoje a gente não tem. Cada dia que passamos mantendo o sistema atual disfuncional é um dia a mais de desperdício de potencial humano. Não podemos esperar mais uma década para reformas graduais enquanto milhões de jovens continuam sendo prejudicados. A mudança necessária não é cosmética, é estrutural, não é uma pincelada que vai resolver o problema. A gente tem que destruir todo o edifício e construir novamente ele desde o seu início, desde sua fundação, deixando isso bem claro. Temos que erguer o alicerce novamente para construir um edifício que de fato se mantém em pé, e não igual ao atual. Não se trata de mais recursos, mais tecnologias ou mais programas. Trata de repensar completamente o que significa educar e como medimos o nosso sucesso educacional. É parar de continuar pensando nesse modo Paulo Freireano e voltar a pensar como os clássicos, como onde, ainda assim, havia uma verdadeira educação. Isso significa estabelecer padrões reais de aprendizagem e não abrir mão deles. Significa responsabilizar instituições e profissionais pelo resultado, não apenas pelo esforço. Significa ter a coragem de admitir que muito do que fazemos atualmente não funciona e precisa ser abandonado. Diante de nós, temos uma escolha clara.
Podemos continuar fingindo que nossos números de escolaridade representam um progresso real para o nosso ensino, mantendo um sistema que sistematicamente falha com nossos jovens, ou podemos ter a coragem de enfrentar a realidade e construir um sistema educacional que realmente eduque. A primeira opção é mais confortável no curto prazo, mas no longo prazo é devastadora. A segunda é dolorosa no presente, mas essencial para o futuro. A escolha que fizermos determinará se o Brasil continuará sendo um país de potencial desperdiçado ou finalmente se tornará uma nação que desenvolve plenamente seu capital humano. A verdade por trás dos números é clara. Nosso sistema educacional é um fracasso monumental, disfarçado de sucesso estatístico. A pergunta agora é se teremos a coragem de agir com base nessa verdade ou se continuaremos vivendo na ilusão confortável de números manipulados. O futuro de milhões de jovens brasileiros depende da nossa resposta a essa pergunta. E o tempo para decidir está se esgotando rapidamente. A nossa geração carrega o peso de tomar decisões muito difíceis que foram deixadas por nossas gerações passadas. A gente vai ter escolha. A gente vai tomar a decisão, vai ter coragem suficiente para tomar a decisão que as nossas gerações passadas não tomaram, ou a gente vai ter o mesmo desfecho deles, ignorar elas como se nada tivesse acontecido e passar isso para frente. Turma, se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve, compartilha aí, também me segue nas outras redes sociais, vou deixar o link aí abaixo para vocês. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Qual modelo de vídeo vocês preferem? Que essa gameplay minha aqui com eu falando por cima? Ou vocês preferem um vídeo com a minha cara mesmo, rodando e tudo mais, eu falando? Ou uma mistura dos dois, eu falando com a mini tela em cima e a gameplay rodando? Me responda isso aí, pode ser nos comentários aqui do YouTube, pode ser lá pelo Instagram, pelo TikTok, sei lá, por onde você me conheceu, não sei. Pode ser no Substack também, sei lá. Só me dê essa resposta para eu ter uma noção do feedback. Obrigado, gente, até mais.